Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. O meu nome é Luís Ferreira e temos connosco hoje em estúdio Luís Vasconcelos. Nós temos estado nesta temporada a estudar o livro de Paulo aos Efésios e hoje, de uma forma muito particular, o trecho de este livro que nós vamos estudar será o capítulo número 3. Teremos a oportunidade de aprofundar cada uma dos temas centrais deste capítulo e vamos começar com uma questão, Luís. O que é que este livro, antes, este capítulo 3 de Paulo aos Efésios, nos fala sobre a missão de Paulo a favor dos não-judeus? O que é que tu nos podes trazer sobre essa questão? É interessante porque este capítulo aparece naturalmente na sequência de uma exposição que Paulo já vinha fazendo, não é? Portanto, no fundo, há aqui uma mensagem de graça que já foi apresentada e é interessante porque este início de capítulo é como se ele vai fazer uma pausa nessa sua exposição de tudo aquilo que Cristo tinha feito para unir pessoas muito diferentes e vai falar um bocadinho de si, não é? De Paulo enquanto mensageiro da graça, aquilo que a graça de Deus tinha feito por ele e que também o chamava a fazer pelos outros. Ele começa logo no versículo 1 a falar de si como Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Mas mais do que isso, ele diz que a graça de Deus o chamou de alguma forma, portanto, se nós olharmos para aquilo que diz, por exemplo, o versículo 3 diz que, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Portanto, ele, por revelação especial de Deus, e se nós recorremos à nossa memória para ver diferentes momentos em que, por exemplo, na sua conversão, em que Cristo lhe aparece, não é? E, portanto, ele vai a receber aquela a revelação, há diferentes momentos, e sobretudo o livro de Atos dos Apóstolos, nos, nos aproxima desse chamado de Paulo, ou talvez desses chamados de Paulo, diferentes momentos em que Deus vai ao encontro de Paulo e o chama para uma missão. E é interessante porque ele percebe desde o início, não é? Tanto, por exemplo, quando em Atos capítulo 9, se nós olharmos para a palavra de Deus em Atos capítulo 9, nós vamos perceber que desde o início eh, há um chamado que tem muito a ver com os gentios. Por exemplo, quando o Senhor vai dizer a Ananias, não é, para ir ter com, Com no caso Saulo? Saulo ainda, nós podemos encontrar isso em Atos capítulo 9, versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E acho que é interessante nós juntarmos aqui o versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu Evangelho. nome. E nós encontramos aqui duas coisas interessantes em ligação com o capítulo 3 de Efésios. Por um lado, o tal sofrimento, Paulo estava como prisioneiro, nós já falaremos um bocadinho mais sobre isso, mas também ele é um instrumento para os gentios. Deus tem efetivamente um chamado especial deste homem para trabalhar com os gentios. Então, esta primeira parte, ele fala bastante sobre isso. Ele fala, por exemplo, se nós olharmos aqui para o versículo 5, de como os apóstolos, os santos apóstolos e os profetas, através do Espírito Santo, eles também têm uma mensagem especial, não só para os judeus, mas também para os não-judeus, aqui chamados de gentios, e essa palavra vai reaparecer várias vezes. Ou seja, e nós vemos que Paulo, ele se apresenta como alguém que recebeu a graça de Deus, e reparem como esta palavra graça, ela aparece com uma insistência grande neste capítulo, aparece
um número, aparece várias vezes referida neste capítulo. Portanto, Paulo vê-se como alguém que está ali como mensageiro, fruto da graça de Deus, fruto daquilo que Deus fez por ele sem ele merecer, mas também é alguém que se vai dirigir, tanto que é chamado para levar essa graça, para ser um mensageiro dessa graça junto de pessoas, junto de judeus, mas também junto de não judeus. E esse aspecto é bastante importante. Portanto, tanto os santos apóstolos como os profetas, como ele próprio, todos eles tinham uma mensagem, não só para judeus, mas também para não judeus. Isso é muito curioso porque nós vemos nas Escrituras, e agora está a pensar também no livro de Atos, do episódio do eunuco etíope, não é? Uhum. Que ele tinha ido a Jerusalém e tinha o livro de Isaías. E É. ele vinha a estudá-lo na tentativa de compreender a mensagem de Deus. Uhum. Quer isso dizer que as Escrituras, já desde o início, Deus tinha colocado o povo de Israel para ser uma luz para todos os povos, e Israel continuava a fechar-se dentro do seu próprio cubículo, não é? Fechado entre ele, colocando-se à margem, ou marginalizando, se calhar é a forma mais correta, todos os povos ao redor, não é? E Paulo vem aqui com um chamado muito específico, e como referias, uma revelação da parte de Deus clara, com um propósito para dizer, não, o teu chamado é para os de Israel, mas é sobretudo para aqueles que não são de Israel. Nós encontramos esse chamado desde o início. Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, logo no chamado de Abraão, como este homem é chamado para ser uma bênção não só para a sua família numerosa que Deus lhe estava a prometer, mas também para, ele dizia que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas. Todas as famílias da terra. Portanto, nós vemos como o plano de Deus é um plano que foi pensado. É verdade que ele chamou alguns homens que tinham um papel especial na divulgação deste plano, não é, de Deus, mas este plano, desde o início, que foi pensado para todas as famílias da terra. Era um plano bastante abrangente. Depois nós vamos voltar a ouvir Deus a dirigir-se, por exemplo, a Jacó, pai das 12 tribos de Israel, portanto, ou seja, se calhar mais próximo do povo judeu, Jacó, e também a ele é dito que ele deveria ser uma bênção, a sua descendência deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra. Este aspecto é importante. Portanto, ou seja, o facto de os judeus terem desenvolvido uma visão muito egocêntrica, não é? Ao longo da história, e Jesus, de alguma forma, procurou contrariar isso. Não era esse o plano de Deus. Deus, é verdade que os chamou para terem o papel de mensageiros, mas este plano devia incluir todos. Eu gostava de ver, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 56, algo muito interessante em relação a isso. Nós vamos ver aqui em Isaías 56 como os estrangeiros também estavam incluídos neste plano de Deus. Portanto, aqui é referida, por exemplo, em relação à questão do sábado, não é? Muitas vezes associado aqui aos judeus nos tempos que correm, não é? Pensar a ideia do sábado, não é? Da guarda do sábado como um dia santo ligado aos judeus. Não era esta a ideia de Deus. Nós vemos que, nós se olharmos para Isaías 53 e no versículo 6, primeiro vamos começar talvez no versículo 2. Diz, bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer ao mal. Portanto, o homem, portanto, um termo bem abrangente. Mas como se isso fosse pouco, para ser ainda mais claro, no versículo 6 é dito, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque, e assim terminou o versículo, a minha casa será chamada o quê?
Casa de oração casa de oração para todos para os quem? povos. Para todos os povos. Nós vemos esta visão inclusiva de Deus, abrangente, como ele realmente, desde o início, ele pensa nos não-judeus, em mim e em ti, e, portanto, nós estivemos incluídos no plano de Deus sempre. Portanto, e em cada chamado que fez a homens, não é? Portanto, aos seus mensageiros, nós vemos Deus a chamá-los, não é? É verdade, um chamamento especial, pessoas especiais, mas com uma missão especial. E esta era uma missão bastante inclusiva. E isso é importante para nós. Nós hoje vivemos num mundo que é multicultural. Se nós já vemos Paulo a encontrar pessoas de diferentes nações no contexto do Império Romano, porque este império, ao facilitar a circulação das pessoas, porque havia maior segurança, não é? Portanto, tinham soldados que, de alguma forma, controlavam a ordem pública e permitiam uma maior facilidade de passar fronteiras. E, portanto, já aí, portanto, uma mistura de culturas. Portanto, esta realidade no século XXI, com aviões e, portanto, migrações muito mais frequentes e facilitadas do que naquele século, portanto, é uma realidade que nós vivemos. Qualquer um de nós, provavelmente, conhece pessoas de muitas nações que estão ao seu redor. Pessoas de vários continentes nos rodeiam e há este chamado para anunciar a graça de Deus a pessoas muito diferentes, é um chamado que não é só de Paulo, é um chamado Sobretudo da parte de Deus. da parte de Deus. Mesmo na grande comissão, não é? Mateus 28, o que é que realmente Jesus vai dizer na grande comissão e que tem a ver com aquilo que Efésios 3 está aqui a referir, que a mensagem da graça era uma mensagem que se destinava a todos os povos. O que é que diz Mateus capítulo 28 na grande comissão? Ou seja, esta missão que Jesus dá aos seus discípulos, e se nós Por nos todo o vemos mundo. como discípulos de Jesus, esta é uma missão nossa, esta é uma missão nossa, esta é uma missão das pessoas que nos estão a assistir. Se elas efetivamente são discípulas de Jesus, e acredito que há muitos discípulos de Jesus que estão a assistir a esta emissão, nós vemos que Jesus, no versículo 18, Mateus capítulo 28 e versículo 18, vai dizer assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos As de nações. todas as nações. As nações. Portanto, reparem como esta missão não podia ser mais inclusiva. Esta missão não podia ser mais inclusiva. E, portanto, era importante ensinar a todos a guardar aquilo que Jesus lhes tinha dado. Sim. Repara, Luís, que aqui acho que realçaste um ponto muito interessante. É que a mensagem que Paulo ele tinha a partilhar com as pessoas à sua volta, Uhum, quer seja judeus, quer seja gentios, é se calhar a mesma mensagem que nós temos ainda nos nossos dias para partilhar. uhum, Se Abraão devia ser uma bênção, ao ser abençoado, devia ser uma bênção para todas as famílias, ao tu nos partilhares esse texto, essa convocação, esse envio da parte de Jesus para todos aqueles que são cristãos, seus discípulos, então expectável que eu também seja não só uma bênção, mas que eu também partilho o Evangelho com todas as nações, com todas as pessoas, com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares, com todas as pessoas com quem eu me cruzo, na verdade, que eu possa ser uma bênção e não esperar que os outros é que sejam uma bênção para mim, não é? uhum. Que era, se calhar, uma visão muito judaica da forma, da compreensão daquilo que era o seu próprio chamado. E ao olharmos para isto, aqui vemos se na altura de Paulo era uma mensagem impopular, que Paulo ele começa até este versículo 1 por esta causa, ao explicar-nos esse muro que veio quebrar Cristo com a Uhum. cruz, como vimos no último episódio, e se não teve a oportunidade de ver o último episódio, não se esqueça que ele está acessível na Rede Novo Tempo ou na rádio RCS, por isso, a qualquer momento, você pode ver qualquer um dos episódios anteriores
E quem sabe, se está a estudar o livro de Efésios e tem algum capítulo, algum trecho do livro específico que gostava de aprofundar, procure, estude, leia e analise connosco esses estudos que estamos a fazer sobre este livro. Agora, ao olharmos para isso, ele começa a dizer por esta causa, não é? Ou seja, por eu ter este chamado da parte de Deus, era algo que o deixava desconfortável, eu não diria só deixava desconfortável porque ele ia fazê-lo porque era uma missão, uma Uhum. convocação da parte de Deus, mas que ele colocava sérios problemas na sua vida, como dizia, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentes. Ou seja, aquele chamado que Cristo ele me trouxe a viver, ele levou-me até à prisão. Uhum. E ao nós olharmos para isso, de que forma é que Paulo, ao olhar para os Efésios, não é? Não se, ele, ao transmitir o que estava a transmitir, eles podiam ver também na sua vida algo que podia dizer: olha, então, se este também faz parte da nossa missão, eu não quero ir para a prisão. Ou seja, eles podiam se desencorajar ao saberem da prisão e dos problemas até que Paulo estava a viver. De que forma é que o apóstolo Paulo então apela para eles não se deixarem desencorajar? Nós, e por isso foi intencionalmente que eu li aquele versículo seguinte, nas palavras que foram dirigidas a Ananias, e portanto também Paulo, desde o início, ou seja, o chamado dos discípulos, Jesus sempre foi muito franco, muito sincero conosco, e, portanto, disse-nos que, associado a essa missão, haviam riscos, haviam problemas, haviam dificuldades que estavam, portanto, naqueles, ao ir fazer discípulos, e acho interessante também esta ideia de que o chamado era para ir e não apenas para ficar à espera que alguém viesse ter consigo. Portanto, eu tenho aqui uma mensagem interessante. Qualquer pessoa que venha bater à porta e que queira esta mensagem, eu vou partilhar. Não. Há aqui uma ideia de ide. Agora, quando a pessoa sai da sua zona de conforto, e é isso que Jesus está aqui realmente a dizer, para ir, de, portanto, sair da sua zona de conforto envolve desconforto, envolve riscos, e o que nós vemos aqui, efetivamente, é Paulo a viver consequências da sua ousadia de ir e de poder pregar essa mensagem. Mas quando Jesus nos avisa das dificuldades e dos desafios da missão, ele vai nos dizer algo interessante. Ele vai nos dizer: alegrem-se. Não é? Nós encontramos isso, por exemplo, no Sermão da Montanha. Não é? Eh, portanto, alegrem-se. Não alegrem-se, não se alegrem pelo sofrimento em si, mas pela missão. Porque aquilo que está a acontecer é uma consequência da oposição à missão e, portanto, estás no cumprimento desta missão. Portanto, Esse nós ale... olhamos para Romanos 12:12, Romanos 12:12, Hum, o que é que nos diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 e versículo 12? Isso ajuda-nos a perceber como ele olhava também para, e o apelo que ele está aqui a fazer, que é para mim e para cada um daqueles que nos está a assistir. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. hum. Toda aqui todo um programa para momentos de dificuldades, desafios associados a esta missão, e no versículo 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, não é? Ele diz-nos claramente que nós devemos regozijar-nos de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória nós nos possamos regozijar, alegrar. É extraordinário, não é? E é curioso que parece que, de alguma forma, quando Paulo vem falar aqui da tribulação, não é? Ao nós passarmos tribulação,
nós temos aqui até 2 segredos nesses momentos em que estamos a sentir-nos, desconfortáveis, não é, por Uhum, viver algo que é inerente a partilhar o evangelho com os outros. uhum, E se calhar uma das maiores dificuldades que hoje em dia como cristãos nós sentimos, é de interpelar as pessoas que não querem ser interpeladas. E e causa-nos desconforto, porque às vezes vemos amigos a afastarem-se de nós, vemos familiares a dizerem: Olha, se é para falares disto, prefiro que tu não estejas comigo, ou então, quando estiveres comigo, evita ter este tipo de conversa, senão eu não quero estar contigo. E é algo inerente. Agora, Paulo aqui dá-nos dois segredos, se calhar, para que nós consigamos ser pacientes na tribulação. Primeiro, é regozijarmos na esperança. uhum. Quer dizer que no meio dessa tristeza, dessa frustração, porque nós estamos a tentar fazer algo de bom para as pessoas, e podemos até já fazer até um parênteses a seguir, é o regozijarmos nesta esperança, ou seja, nós temos uma esperança e queremos partilhá-la com os outros, quer dizer que nós sabemos algo que eles não se estão a dar conta e nós queremos ajudá-los a não caminhar para a perdição, não é? E depois temos aqui a oração, sermos perseverantes, não é? Entre a esperança e a oração, nós vamos conseguir ser pacientes na tribulação. Agora, Luís, de uma forma prática, ao olharmos para este texto, nós podemos ver um cenário que se calhar se passa com a maior parte dos cristãos, se não com todos, que é o de, ao nós tentarmos partilhar o Evangelho com as pessoas na rua, na família, no trabalho, com os amigos, ser às vezes, se calhar, nós não temos qualquer problema de falar em espiritismo, não temos qualquer problema em abordar temáticas até obscenas ou ridículas, mas quando se trata de falar da fé, de falar de Deus, parece que existe um tabu nos nossos dias. Como é que tu vês isso? É, sem dúvida, para o nosso Senhor Jesus, teria sido, entre aspas, menos embaraçoso ficar no céu do que enfrentar a humilhação de se tornar um ser humano, né, de ser açoitado, cuspirem, né, ser, portanto, caluniado, enfrentar a calúnia, um julgamento público, uma crucifixão humilhante em que as pessoas eram despidas. Portanto, a sua missão envolvia efetivamente uma, uma, eh, eh, uma dificuldade. E Jesus também, avisando-nos sobre isso, ele diz-nos e ajuda-nos e apela para que nós não a nossa preocupação não seja, connosco mesmos, com a nossa imagem, com o nosso conforto, com o conforto do nosso bem-estar, não é? Portanto, mas verdadeiramente uma um chamado para, com a ajuda do próprio Deus, enfrentar essa dificuldade, enfrentar essa provação e, sobretudo, e aí eu vou buscar outra vez este texto que nos diz: alegrai-vos na esperança. Por que razão é que nós poderemos e devemos continuar a sermos mensageiros da graça, como Paulo era, e neste capítulo ele fala de si como mensageiros da graça, porque há uma, uma esperança de que muitas dessas pessoas vão ouvir esta mensagem e haverá um número delas que vão aceitar o chamado de Deus para a salvação. Este capítulo 3 ele insiste sobre este, este até chamado mistério, não é? Portanto, este algo que não era conhecido, mas que Deus quer que seja conhecido. Portanto, desde o início, este plano da salvação eh, era destinado a ser revelado, explicado e as pessoas convidadas a abraçarem este plano da salvação, porque ele é a diferença entre a vida eterna e a perdição eterna. E, portanto,
dada a grandiosidade deste chamado e as consequências eternas, como é que não hei de partilhar, como é que aqueles que nos estão a ver não hão de partilhar esta, esta graça de Deus, este favor de Deus, com pessoas que elas amam, com quem se importam, que são importantes para elas e que imagino que querem continuar a, a viver com essas pessoas pela eternidade, em vez de simplesmente ser um relacionamento que termina aqui neste planeta. Quer isso dizer que, em vez de ser irrelevante, aquilo que nós partilhamos com os outros é se calhar a coisa mais pertinente que nós podemos Uhum. fazer. Porque é o mesmo que nós temos a consciência de que, vamos imaginar que existe um precipício à frente, que nós íamos no nosso carro e demos conta que tinha gelo numa curva Uhum. e que iríamos cair. E nós termos voltado para trás, vermos alguém que passa por nós, que nos cumprimenta, um amigo ou um colega, e simplesmente não dizer nada. E a pessoa vai, tem um acidente, quase que morre, e vem: "Olha, não sabes o que me aconteceu". E tu dizes: "Ah, estás a falar daquele gelo que havia na curva quando passaste comigo?". A pessoa vai dizer: "Mas então porquê é que não me Não me avisaste. informaste? Porquê é que não me avisaste?". E quando nós estamos a falar da eternidade, de algo que tem consequências, as Uhum. escolhas, as decisões que nós tomamos hoje, seria algo totalmente falta de amor, de cuidado, eh, para com qualquer ser humano que nos rodeia, nós não avisarmos de uma forma amorosa e cuidadosa os outros de que aquilo que eles estão a fazer neste instante pode os levar, na verdade, a esse precipício e a uma morte eterna, não é? E Paulo não só, e aqui no versículo 3 ele diz: "Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações", e vai dizer algo surpreendente, eu não sei como é que tu reages a isto, "pois nisto está a vossa glória". Nisto está a vossa glória. É surpreendente, não é? Portanto, não fiquem desencorajados por ouvirem dizer, não é? Que eu estou preso, que eu estou a trabalhar, tenho dificuldades, mas pelo contrário, não desanimem, pois nisso está a vossa, a vossa glória. Não é? Extraordinário a convicção que Paulo tinha da missão que ele foi chamado e que também as pessoas que estavam a ler a sua epístola também tinham sido chamadas, eles foram chamados para a glória. Esta é uma missão, é uma gloriosa missão. É uma missão gloriosa e, portanto, as dificuldades, os problemas envolvidos que podem vir na sequência desta missão, durante esta missão, não só não nos devem desencorajar, mas nós devemos manter a nossa mente fixada na gloriosa missão que nós recebemos de Jesus. Porque é a missão, Luís, é a missão de chamar pessoas para a glória, para a glória. A glória de Deus, não é? Para a glória de Deus. E isso é extraordinário, Sim, é extraordinário. sim. Luís, ao nós vermos estes vários apelos, este encorajamento da parte de Paulo, qual é que achas que é a maior lição que podemos tirar deste apelo? Primeiro, que nós somos chamados por Deus. Isto não estava apenas a ser dirigido esta mensagem aos Efésios, mas Deus, na sua presciência, naturalmente, sabia que esta mensagem ia chegar a mim e a ti. E, portanto, ele é um apelo para mim também, um apelo pessoal. Que era para a igreja, não Era para é? a igreja. E nós Somos a igreja. somos a igreja. Não é? Portanto, vemos também que Deus está aqui a dizer que este mistério, esta revelação, era uma revelação que Deus há muito tinha previsto que pudesse chegar a mim e àqueles que são o meu círculo de influência, o nosso círculo de influência. Deus está aqui a dizer-nos que haveria problemas e dificuldades envolvidos, mas que nós não devíamos desanimar, antes pelo contrário, alegrarmos-nos por estarmos empenhados numa missão que é gloriosa, que é extraordinária. E depois, lá está, Paulo vai começar aqui, e porque sabe que tudo isto está envolvido,
vai começar aqui no capítulo a orar, a interceder de forma Intencional. intencional e grandiosa e a contar aos seus ouvintes o conteúdo da sua oração. Eu não sei quantos de nós é que fazemos isto. Será que contamos aos outros? Nem sempre, Nem nem sempre, não é? sempre. Nem sempre. Às vezes dizemos, olha, estou a orar por ti, não é? Mas nem sempre diz, olha, estou a orar por isto, aquilo, aquilo outro, e Se Paulo vai calhar fazer isto. se calhar é um desafio interessante, Quem não é? Às sabe? vezes de partilhar: "Olha, estou a orar para que Deus te ajude neste momento de dificuldade a conseguires crescer e que fortalecer-te na esperança que Ele te dá, apesar de", não é? E reparem como ele vai dizer coisas tão maravilhosas que diz assim: olha, que Deus vos conceda que sejais, versículo 16, o capítulo Efésios 3,16, não é? Portanto, segundo as riquezas da sua glória, mais uma vez a glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Hum, Ou seja, numa sociedade que põe tanta ênfase no homem exterior, aqui nós somos convidados. convidados a, pelo poder do Espírito Santo, a sermos fortalecidos no nosso homem interior. Para quê? E assim, versículo 17, Cristo habite no vosso coração pela fé, estando arraigados, alicerçados em amor. E E isso é extraordinário. isso é extraordinário porque é assim, contrariamente a tudo o que as filosofias humanas ou as ciências sociais às vezes até nos dizem que a solução está em nós, que a força temos que ir buscar a nossa força profunda, a força interior. Aqui Deus de uma forma clara está-nos a dizer que a força que nós podemos ter para vencer algum hábito, alguma situação, alguma dificuldade, não está em nós. Nós temos que ir buscar a Deus, ao seu Uhum. Espírito. E é na medida que permitimos que esse Espírito do Senhor ele venha ao nosso encontro e ele participe em nós, ele nos influencia, nós o permitamos integrar a nossa vida, que nós não só vamos ser fortalecidos, Uhum. mas vamos também, mediante este Espírito, permitir até que Cristo venha a habitar no nosso interior. E é curioso porque é o próprio Jesus que nos diz: Esta minha paz eu vos dou. Paz que o mundo não pode compreender, paz que o mundo não pode dar, mas é uma paz que vai fazer toda a diferença. E esta paz não é a ausência de um conflito, Uhum. é um sentimento de plenitude, de olha, eu não careço de mais nada. E apesar das inerências que existem às perseguições ou às dificuldades que nós temos neste mundo, nós vamos estar em paz. Quer dizer que vamos estar bem, porque temos Cristo connosco. E falando de Cristo, não é? Versículo 19, reparem o que é que Deus quer, não é? De mim, de ti e de cada um daqueles que nos acompanham. Versículo 19. E, portanto, começando pelo 18, sim. E a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é? Jesus quer que eu conheça o seu amor. Jesus quer que tu conheças o seu amor. Que nós possamos ter com Ele um relacionamento de amor que nos vai levar, como Paulo, a ter também um relacionamento de amor com aqueles que nos rodeiam e que também são chamados A partilhar através e a de nós, integrar. Sim, através de nós, a conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Há coisas na vida dessas pessoas que podem elas não estar a perceber e às vezes começam a duvidar do interesse de Deus e do amor de Deus, não sim. é? Mas apesar destas dificuldades, apesar dessas dúvidas, Cristo as ama. Cristo me ama e Ele, o seu amor excede o entendimento e Ele quer que verdadeiramente nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isto é muito interessante, porque é assim, de acordo com aquilo que nós acabamos de ler e que acabas de partilhar, nós podemos, como seres humanos, reconhecer o amor de Cristo, ou seja, aquilo que Ele foi capaz de fazer na cruz, de morrer por nós, Uhum. mas ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir atingir
alcançar o conhecimento desse amor, ou seja, perceber o que é que tudo isso envolveu, se Uhum. nós não permitirmos a influência do Espírito em É nós. isso. E repara que estavas a falar da questão do sofrimento, das dificuldades, é se calhar nesses momentos em que nós mais pomos em causa o amor de Deus, não é? E Paulo aqui ora nesse sentido, vem mesmo nesse objetivo para sermos fortalecidos através do Espírito, Do para além que nós tudo. possamos conhecer o amor de Cristo. E é curioso que é Jesus que diz: No mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou Uhum. seja, ele está-nos a dizer que se ele venceu, nós com ele também vamos É conseguir verdade, ultrapassar é verdade. essas dificuldades. Agora, Luís, diz-me uma coisa, para terminarmos o episódio de hoje, há algo muito central que nós encontramos aqui. É que nesta visão grandiosa deste capítulo que nós já vimos, a convocação de Paulo, aquilo que Paulo sofreu, vimos também um chamado específico da parte de Paulo, uma revelação de um mistério que ele devia transmitir aos outros. Vemos a oração de Paulo por todas as pessoas que estavam a sofrer pela própria igreja. E é neste sentido que ele vem, de alguma forma, neste capítulo, trazer a Igreja com um papel, uma missão, que nós podemos ver até na conclusão da oração, mas também Uhum. mais atrás, como uma união de Cristo de pessoas de diferentes origens, diferentes raças, diferentes culturas, Uhum. diferentes religiões. Quer dizer que se não houvesse a Igreja, a maior probabilidade seria que nós, nem sequer com as pessoas que se sentam ao nosso lado, havia conexões ou razões para nos encontrarmos. E por isso, também eu referi no início que, portanto, o capítulo 3 vem na sequência do 2, em que é usada aqui uma metáfora, né, no Efésios 2:22, né, portanto, talvez começando um bocadinho mais Atrás. atrás, não é? No versículo 20, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não é? Ou seja, os crentes, e aqui vemos que ele falava de crentes de diferentes origens, não é? Judeus, não judeus, todos eles fazendo parte de um mesmo edifício e sendo efetivamente, através, naturalmente, a igreja para a habitação de Deus no Espírito Santo. Portanto, esta, esta imagem, não é, de uma, uma igreja que é fruto da graça de Deus, que é pregada, de um plano de salvação que é apresentado a pessoas de todas as nações, como nós referimos há pouco. Essas pessoas vêm à igreja, que nós e lemos ali em Isaías que a casa de oração de Deus, e nós, muitos de nós frequentamos casas de oração, e é bom frequentar uma casa de oração, nós vemos esta ideia de Deus, não é? De independentemente de onde nós recebemos esta mensagem, às vezes em nossa casa, onde nós estivermos, mas também a casa de oração de Deus é uma casa que é destinada para mim e para ti, que podemos ter nascido em lugares diferentes, em culturas diferentes, mas que também somos incentivados por Deus a nos congregarmos na sua casa de oração. E portanto, e partilhando de uma mesma missão, partilhando de uma mesma salvação, ou seja, em Cristo, através do seu sacrifício, nós somos unidos, somos tornados igreja, mas essa igreja que partilha, para usar a expressão aqui de Efésios 3, da multiforme Estamos no versículo 10, não é? exatamente. Ou seja, Efésios capítulo 3 e versículo 10. Portanto, partilhamos a multiforme sabedoria de Deus para que ela se torne conhecida também dos principados, potestades nos lugares celestiais. É uma igreja que é chamada a cumprir uma missão que é conhecida e inclusivamente mesmo dos poderes sobrenaturais que prontos, que a lição também, portanto, Efésios depois falará mais à frente, também com mais detalhes sobre estes poderes, mas que é uma missão que é
tão impactante que ela não só vai impactar no sentido de ser conhecido, não é, seres humanos, mas também, de alguma forma, há outros poderes que estão envolvidos também nesta missão, não é? E que, de uma maneira ou de outra, também se relacionam. Nós vemos, afim, que neste final do capítulo, e nós estamos mesmo a terminar, e se nós olharmos para o versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, não é? Reparem como esta mensagem, e que estamos realmente aqui no fim deste episódio, portanto, termina de uma forma grandiosa, não é? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu imagino, Luís, que tu com certeza oras ao Senhor e pedes coisas, e eu também peço coisas ao Senhor. Aqueles que nos assistem também pedem coisas ao Senhor, mas é importante que eles, nesta, tenham esta noção: é que estamos a orar, estamos a falar com alguém que, devido ao seu amor, não é? Conhecer o amor de Cristo, como dizia o versículo anterior, que excede todo o entendimento, é também capaz de fazer coisas que vão para lá daquilo que nós conseguimos pedir ou mesmo pensar. Porquê? Pelo poder que opera em nós. E isto é extraordinário. Sim, sim. Ao terminarmos este episódio, é olharmos para este Deus que se preocupa com todos nós. Mas não é só contigo, comigo, com o Luís, mas com aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade na sua vida de o encontrar, de o conhecer, de reconhecer esse amor que ele tem por eles e o desejo que tem de que eles não possam ter um destino eterno ao seu lado. Nós olhamos para este texto e às vezes podemos pensar que "Oh, eu não preciso da igreja." E Paulo, ele tem-nos vindo a falar na questão do grande conflito, desse conflito que existe ao longo de toda a história da humanidade, um conflito entre o bem e o mal. E vem-nos mostrar a igreja com um papel fundamental. O Luís partilhava ainda agora no versículo 9, no versículo 10, quando Paulo ele diz aos Efésios, é pela igreja que esta sabedoria de Deus, ela vai se também tornar conhecida. E é curioso que logo o versículo seguinte, o versículo 11 diz, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer que a igreja ela não apareceu por um acaso. Deus tinha um propósito. Deus tem uma missão. Não só para a igreja, no seu papel de reunir nela todas as pessoas, de todos os povos, para se encontrarem nele e, através dele, não apenas conhecerem a Cristo, conhecerem a salvação, mas também serem veículos ou canais dessa salvação para os outros. E como o Luís referia, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aqui o em nós, ele não está a falar em mim só, ou em ti, está a falar em um grupo. E ele termina o texto dizendo, a ele seja a glória, Luís, na Igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós somos convidados a fazer parte de um povo, a juntar-nos a essa casa de oração, a frequentá-la, a buscar a Deus, tentar compreendê-lo, tentar conhecê-lo, e à medida que nós avançamos no estudo desta carta de Paulo aos Efésios, nós somos obrigados a refletir onde nos encontramos no caminho para Deus, onde nós encontramos na nossa relação também com a sua Igreja, e a perceber que no meio da dificuldade, da tristeza, da dor, nós não estamos sós. Nós não somos ilhas isoladas. Deus vem ao nosso encontro, mas também tem seres ao nosso lado. Amigos, parceiros de oração, às vezes, que nos convidam e que se reúnem todos em adoração a Deus e que em conjunto com eles nós podemos orar e lutar face às hostas do mal. Até o próximo episódio, aqui na Bíblia Aberta.